Muito bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos ao canal do DN. E como vocês estão vendo aqui na tela, o vídeo de hoje vai ser sobre a maldição da camisa 9 de Filippo Inzaghi, do Milan. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe aquele like, se inscreva no canal e é isso. Vale citar que todas as informações desse vídeo foram retiradas do site Transfer Market. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E como você pode ver aí na tela, hoje a gente vai falar sobre a maldição da camisa 9 rossoneira. Então, nada mais óbvio do que o Pippo Inzaghi na tela. Qual que é a minha ideia com esse vídeo aqui? Eu quero trazer uma opinião diferente da que todo mundo costuma dar sobre a maldição da camisa 9. Como se eu vou explicar como ela foi quebrada, basicamente. O que aconteceu, quem foi que passou por essa camisa 9 e como ela foi quebrada, e dar minha opinião do porquê tantos e tantos nomes participaram dessa maldição e acabaram não conseguindo se firmar com a camisa 9 do Milan. Bom, e para começo de conversa, a gente vai falar quem foi Filippo Inzaghi, também conhecido como Pippo Inzaghi. O Pippo era um atacante que foi muito marcado pelo seu faro de gol e pela sua habilidade de marcar gol lá dentro da área, de empurrar a bola para dentro do gol sem muita dificuldade. A bola chegava nele e muitas vezes ele era caixa, basicamente. E você se pergunta, mas por que isso acontecia? Bom, além dele estar num time rodeado de estrelas como Kaká, como Seedorf, como Pirlo, o que mais influenciava no desenvolvimento do Pippo era a sua habilidade de chutar direto. Era um jogador que precisava de poucos toques na bola para marcar um gol. Isso fazia dele um 9 matador e um jogador que foi muito importante para o Milan, principalmente na conquista da Champions League em 2006-2007, quando o Milan vence o Liverpool na final por 2-1 com 2 gols do Pippo Inzaghi, sendo um dos gols bem engraçado, que a bola resvala nas costas dele. Também vale citar que o Pippo era o tipo de atacante que levava ao pé da letra a frase feio é não fazer gol, porque não importava se ele fazia gol feio, gol bonito, não importava, ele fazia gol. O importante era isso. Pippo chegou ao Milan na temporada 2001-2002 pela bagatela de 36,15 milhões de euros. Esse dinheiro foi pago à Juventus, na época ele tinha seus 27 anos. Pelo Milan, foram 126 gols e 32 assistências durante os 300 jogos que Pippo fez pelo clube. Quase uma média de participação de um gol a cada 2 jogos, que é uma média muito alta até mesmo para um atacante de hoje em dia. Ele se aposentou em 1/7 de 2012, deixando a camisa 9 dos rossoneri vaga para o que viria a se tornar uma espécie de tabu para o Milan tentar quebrar, de conseguir outro camisa 9 que pudesse fazer tantos gols quanto o Pippo. Fato importante é que por volta do final dessa década ele começou a ficar no banco já por causa dos problemas de lesões e problemas com consistência. Tava passando da idade já tava com seus 30 e poucos anos, então ele já não era mais tão importante para o clube. Bom, agora a gente vai começar a falar das tentativas falhas do Milan. A primeira delas foi o Alexandre Pato. O Alexandre Pato por muito tempo vestiu a camisa 7 rossoneira, vindo do Internacional de Porto Alegre. E com a camisa do Milan ele tem grandes feitos, como vários gols em Champions League, um dos gols mais rápidos da história da Champions contra o Barcelona. E com a camisa 7 ele fazia bons números pelo clube. Ele chegou no clube em 2007 e na temporada 12 e 13 ele já tinha sofrido com várias lesões, mas ainda havia grande esperança que ele pudesse se recuperar e jogar novamente pelo Milan. É nessa temporada que ele assume a camisa 9 e mesmo assim quando assume não vai pra frente, só piora a situação do jogador. Com a camisa 9 rossoneira, o Alexandre Pato não conseguiu render, fez apenas 4 jogos e acabou sendo vendido para o Corinthians pouco tempo depois. Sua passagem pelo Milan com a camisa 9 é pífia. Na temporada seguinte, vai atrás de um novo atacante para cumprir a lacuna da camisa 9. Após o grande fracasso de Alexandre Pato, o Milan então foi atrás do atacante Alessandro Matri. Após o grande fracasso de Alexandre Pato, o Milan foi atrás de Alessandro Matri. Matri veio ao clube na temporada 2013 e 2014 e pelo Milan com a camisa 9 marcou apenas 5 gols. Ao final da temporada, ele foi emprestado ao Sassuolo, ficou no Milan por mais alguns anos, mas nunca vestiu a camisa 9 de novo e se juntou à lista das grandes falhas com a camisa 9. Afinal, na época, 11 milhões de euros para o Milan, que não estava tão bem, era muito dinheiro. Após o imenso fracasso de Alessandro Matri, o Milan foi atrás de um nome de peso, Fernando Torres, o El Ninho. E apesar do atacante ter tido grandes anos pelo Liverpool e ter tido uma carreira brutal no começo, ele já vinha na época que não estava mais no auge. O El Ninho ficou apenas pelos primeiros 6 meses da temporada 2014-2015 por empréstimo vindo do Chelsea. E no Milan ele conseguiu marcar apenas um gol nesses 6 meses e acabou sendo devolvido no meio da temporada.
O próximo da lista é Mattia Destro, que chegou para outra metade da temporada 2014-2015 após a saída de Fernando Torres, e assim como os demais, recebeu a 9 logo no começo. Mattia Destro veio de empréstimo junto à Roma e acabou sendo outro grande fracasso com a camisa 9 rossoneri. Pelos rossoneri, Mattia Destro anotou apenas 3 gols na segunda metade da temporada 2014 e 2015, sendo assim, mais um fracassado. Vale citar que sua carreira nunca foi para frente de vez e hoje ele é jogador do Empoli. Vindo de um mercado extremamente alternativo, o brasileiro Luiz Adriano foi contratado para os rossoneri. Ele vinha da Ucrânia do Shakhtar Donetsk. Seus números davam uma esperança imensa para o time rossoneri, uma vez que nas últimas 2 temporadas pelo Shakhtar ele havia feito 72 jogos e marcado 46 gols. Números estes que davam a ilusão de que ele pudesse ser um grande atacante pelos rossoneri. Infelizmente, pelo clube italiano, usando a camisa 9, ele fez uma passagem também pífia. Com a camisa 9, ele fez 29 jogos, marcou 6 gols, desses 6, apenas 4 no campeonato italiano, sendo mais um que caiu na maldição da camisa 9. Ele viria a permanecer no Milan com a camisa 7, porém não engrenou de vez e pouco tempo depois foi vendido pelo clube. Seguindo para a temporada 2016-2017, o Milan foi atrás do jogador Gianluca Lapadula, vindo da Série B italiana. Lapadula havia jogado pelo Pescara na Série B e teve um desempenho excepcional. Em 40 jogos, ele marcou 30 gols e deu 12 assistências, dando mais uma vez a ilusão para os rossoneri que ele pudesse vir a ser um grande jogador pelo clube. De todos até então que sofreram com a maldição da 9, Lapadula é o que detém os melhores números pelo Milan. Ainda assim, não chegou a passar dos 2 dígitos de gols. Ele jogou 27 jogos pelos rossoneri na Série A e marcou apenas 8 gols. Ainda assim, foi muito abaixo do esperado pela diretoria e acabou sendo devolvido ao Pescara no final da temporada. Para a temporada 2017-2018, o Milan não estava de brincadeira e se reforçou bastante no mercado. A janela foi bem movimentada, mas a contratação em destaque aqui é o André Silva, vindo do Porto. A jovem estrela de Portugal, que na época era comparado com o Cristiano Ronaldo, veio para vestir a camisa 9 rossoneri pela bagatela de 31 milhões de euros, que era dinheiro pra caramba. Aqui fica o comentário que eu disse que ele era comparado ao Cristiano, mas eu quis dizer que ele era para ser o herdeiro do Cristiano, como muitos jornais apontavam. A jovem joia portuguesa, que na época era comparado a Cristiano Ronaldo, veio para vestir a camisa 9 rossonera pela bagatela de 38 milhões de euros. A jovem promessa portuguesa havia feito uma temporada muito promissora. Ele havia feito 21 gols e dado 8 assistências em 44 jogos, participando de praticamente 29 gols do Porto naquela temporada. Porém, pelo campeonato italiano, ele participou de 24 jogos, marcou apenas 2 gols. Ao total, ele fez 10 gols pelo Milan, mas 8 deles foram na pré-Europa League e na Europa League. Mesmo ele sendo jovem, o clube rossonero resolveu emprestá-lo no final da temporada e ele nunca se firmou no Milan e a camisa 9 novamente foi abandonada. Após o grande fiasco na contratação de André Silva, o Milan então foi atrás de um novo atacante. Cansado de apostas, o Milan então foi atrás de outro jogador que era uma estrela do campeonato italiano. Falamos do detentor do título de mais gols em uma edição, Gonzalo Higuaín. E a negociação parecia ter tudo para dar certo, uma vez que a Juventus precisava de espaço para a chegada de Cristiano Ronaldo e precisava se livrar de alguns salários. O Milan então aceitou a proposta de empréstimo com o Higuaín e ele chegou ao clube para vestir a camisa 9. Porém, Higuaín vestiu a camisa 9 apenas na primeira metade da temporada 18-19. E seu desempenho, assim como os demais, não foi dos melhores. Teve muitos problemas com lesões e marcou poucos gols. Após 6 meses, seu empréstimo foi terminado. Pelo Milan, ele anotou apenas 6 gols naquela temporada. Foram 15 jogos e ele também deu apenas uma assistência. Ainda naquela temporada, os rossoneres iam atrás de outra solução para a camisa 9. Para a segunda metade da temporada 18-19, o Milan foi atrás de Krzysztof Piątek, que vinha sendo um dos grandes artilheiros do campeonato italiano e da Copa Itália, jogando pelo Genoa. Quando chegou ao Milan, Piątek usou a camisa 19 e teve uma boa média de gols. Foram 18 jogos e 9 gols. Tais gols, juntados a seus números pelo Genoa, lhe renderam 22 gols naquela temporada pelo campeonato italiano, brigando pela artilharia do campeonato, um feito muito importante para o jogador. O que sem dúvidas nenhuma gerou uma grande expectativa para o que ele poderia fazer em uma temporada inteira pelos rossoneri. Tal expectativa crescia ainda mais, afinal ele havia sido comprado por 35 milhões de euros, na época um grande valor para o Milan. Vale citar também que para o Milan até hoje 35 milhões de euros é um grande valor. Contudo, na temporada 19-20, ele assumiu a camisa 9 e novamente teve números pífios, como todos os outros atacantes que usaram essa camisa. Com a camisa 9 rossonera, ele marcou apenas 4 gols na primeira metade da temporada e logo foi vendido ao Hertha Berlim. A saída de Piątek combinou com a chegada de Ibrahimovic, então o Milan não foi buscar outro centroavante para aquela camisa 9 naquele ano.
Na temporada seguinte, o Milan foi atrás de Mario Mandzukic. O ex-atacante da Juventus estava livre no mercado sem contrato e assinou pelo Milan por uma temporada. Porém, pelos rossoneri, assim como todos os outros que vestiram a camisa 9 até então, Mandzukic não teve uma grande passagem. Ele perdeu vários jogos por lesão e indisponibilidade física, jogou apenas um jogo como titular e não marcou nenhum gol. Mandzukic, sem dúvidas nenhuma, foi o pior com a camisa 9 do Milan. Inesperadamente, para todos os torcedores e até mesmo para a diretoria, o jogador que quebrou aquele tabu da camisa 9 não foi nenhum atacante do nível de Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, nem nada do tipo. Aquele que quebrou a maldição da camisa 9 foi Olivier Giroud. O francês chegou ao Milan por apenas 2,5 milhões de euros e tem muita história para contar. O artilheiro dos gols bonitos chegou ao Milan na temporada 21-22 sem grandes badalações, uma vez que seu preço era baixo e ele estava escanteado no Chelsea há um bom tempo já. Longe de seus anos áureos pelo Arsenal ou até mesmo seus bons anos pelo Chelsea, Giroud chegou no Milan e começou a marcar gols com facilidade. Giroud não só marcou um número consistente de gols, mas também veio a marcar 2 gols extremamente importantes para o Milan naquela temporada. Foi ele o autor dos 2 gols no Derby della Madonnina contra a Inter de Milão. Afinal, aqueles 2 gols deram a vitória para o time rossoneri e no fim das contas o Milan ganhou o campeonato por apenas 2 pontos de vantagem. Naquela temporada, Giroud marcou 11 gols em 29 jogos, além de dar 4 assistências, o que podem não ser números exorbitantes com a camisa 9, mas ainda assim serviu para passar dos 2 dígitos, e num time que tinha Rafael Leão e Theo Hernandes sendo as grandes estrelas, Giroud pôde contribuir para o título rossoneri. Não foram números absurdos, mas sem dúvida nenhuma quebraram a tal maldição da camisa 9. Giroud permaneceu no Milan e até então tem 66 jogos pelo clube, 25 gols e 10 assistências, totalizando participação em 35 gols rossoneri. E ele ainda segue jogando pelo clube. Por fim, para tentar dar uma visão mais pessoal sobre a maldição da camisa 9, eu vou dar o meu comentário pessoal sobre o que eu acho que aconteceu nesses anos. Afinal, esse papo de maldição não passa de superstição. Não existe de fato uma maldição da camisa 9. Apenas foram várias tentativas que não deram certo pela diretoria rossoneri. Uma vez que a gente pode ver que o Milan não teve muita paciência com alguns jogadores. Por exemplo, o próprio André Silva, que era um jogador jovem, estava numa temporada de adaptação e por mais que ele não tivesse entregado tantos números assim, ainda tinha qualidade, uma vez que pouco tempo depois ele começou a render pelo Eintracht Frankfurt e pelo Red Bull Leipzig. Outros 2 casos interessantes são o de Gianluca Lapadula e Luiz Adriano, uma vez que vieram de ligas ou divisões inferiores e não conseguiram render pelo clube. Talvez a diretoria rossoneri não deveria ter investido em jogadores desse calibre, uma vez que eles não conseguiram se adaptar à liga italiana da forma correta. Lapadula até jogou por outros times na Série A italiana, mas nunca conseguiu repetir o seu desempenho na Série B. Outro fator que realmente limitou os atacantes foram que todos eles não tiveram mais de 1 ou 2 temporadas. Outro fator que pode ter atrapalhado esses jogadores é o fato de que todos eles passaram no máximo 1 ou 2 temporadas pelo clube. Alguns passaram apenas 6 meses. E sem tempo de adaptação, isso pode ter levado à sua falha no Milan. Isso é um claro erro da diretoria que talvez não teve paciência com alguns deles. Bem, e esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like. Se quiserem deixar um comentário positivo ou alguma crítica construtiva, eu sou muito aberto a isso. Essa é a minha primeira tentativa de fazer um vídeo roteirizado aqui para o YouTube, e eu planejo trazer mais conteúdos envolvendo futebol daqui para frente. Eu quero levar isso para frente e eu conto com o apoio de quem estiver assistindo. Muito obrigado, até uma próxima vez, tchau! E aqui no final do vídeo eu deixo um pequeno disclaimer. Eu peço desculpas pela câmera travando, eu acabei não percebendo isso quando estava gravando, mas eu vou tentar arrumar isso para as próximas vezes.